Opa, tô de volta e agora já tô com aquele encoder que eu havia falado com vocês instalado aqui. Tá? Agora eu já juntei eles através de um acoplador flexível, né? É um acoplador próprio para poder fazer esse tipo de conexão mecânica. Tá? E esse encoder, ele é capaz de fornecer 1440 pulsos por cada volta. Então vocês vejam que ele é bem diferente daquele pequenininho de 64 pulsos por volta, né? Então eu mantive aqui praticamente a mesma filosofia de programação. Então vamos lá, eu vou zerar aqui, ó. Vou dar um reset no sistema. Resetado. Então nós vamos programar do mesmo jeito, ó. Tecla D. Vou entrar lá com 10 voltas e vou pressionar o Start. O motor girou, freou e parou lá nas 10 voltas, tá? Eu acho que não está dando para ver aqui na câmera, porque agora eu focalizei tudo, mas ele parou um pouquinho além aqui da nossa marquinha. Ó. Aqui estaria o ponto certo. Vamos de novo. Letra D, né? 0, 1, 0 e o Start. Ó, ele parou aqui, ó, um pouquinho além, né? Por quê? Pelo mesmo motivo que eu já expliquei a vocês. Tá, aqui eu estou com um eixo ligado direto aqui, não tem ninguém garantindo uma frenagem do motor na hora dele parar, então a inércia dele sempre vai levar ele um pouquinho adiante, isso aí é quase que inevitável, né? É uma coisa que tem, mais uma vez eu insisto, tem que ser pensada na hora que vocês forem fazer o projeto. Aqui, nesse momento, eu não tenho recurso para fazer isso, não tem nenhum mecanismo aqui que eu possa usar para fazer isso, mas eu continuo sempre tentando buscar as coisas aí que sobram dos projetos que eu faço, né? Dos equipamentos onde eu mexo, coisas que o pessoal descarta, joga para lá, não serve mais, mas para a gente fazer uma experiência em bancada sempre serve. Ok? Então, o processo aqui ainda é o mesmo. Então, nós vamos agora olhar o código para ver como eu cheguei a essa conclusão aqui, né? Como é que eu consegui manter o mesmo funcionamento com um encoder totalmente diferente. Ok? Então, vamos olhar esse código aí. Vamos lá, vamos abrir aqui o nosso compilador, fechar a câmera. Tá, e vamos lá. Vamos começar aqui pela nossa interrupção. Olha só o que eu fiz aqui na nossa interrupção agora, do timer zero. Notem a primeira diferença aqui, ó. Agora eu estou usando os dois registradores do timer zero. Isso quer dizer que eu estou usando ele no modo 16 bits. Por quê? Porque eu vou ter que contar um valor de 1440 pulsos. É muito maior do que aquilo que eu consigo representar com 8 bits. Então eu preciso dos 16 bits agora. Então eu mudei ele para o modo 16 bits. Nós vamos ver isso lá embaixo. Criei uma nova variável aqui, ó, uma Sagna char chamada volta, aqui em cima. E aqui, ó, eu vou decrementando ela. Cada vez que acontece uma interrupção, isso quer dizer, a cada vez que o meu contador conta 1440 pulsos, ele vai passar por essa interrupção e vai decrementar essa variável aqui, ó. Já dá até para perceber aí, aqueles que têm mais atenção, né? Já dá até para perceber aonde é que eu vou inicializar essa variável, né? Então, vamos lá. Então, eu programei tudo, houve lá o start, o contador contou 1440 pulsos e teve uma interrupção. Ele decrementou a variável volta, reinicializou o timer, habilitou novamente as interrupções e saiu. Ok? Vamos ver a programação do timer. Aqui continua a mesma coisa, não mexi em nada. Aqui está a programação do timer. Dessa vez, olha lá, ó. O primeiro bit aqui em 0 quer dizer que o timer está desligado. O segundo bit em 0 quer dizer que eu estou no modo, 16 bits, ok? Esse terceiro bit aqui em 1 significa que a entrada dos meus pulsos é pelo T0 CKI. T0 CKI é o pino RA4, ok? Depois eu tenho esse outro cara aqui, ó, em 1, que significa que a minha sensibilidade de pulso vai ser da transição de low para high, quer dizer, quando o pulso subir,
na subida do pulso, eu sensibilizo o meu contador, ok? O próximo cara aqui em 1 significa que eu não estou usando para scaler, ok? E se eu não estou usando, eu posso deixar todo mundo em 0 aqui nos últimos 3 bits, né? Não tem problema nenhum. Aqui, novamente, eu estou inicializando o timer com o valor que eu desejo. Nós vamos ver já já como é que a gente chega a esse valor aqui. O resto aqui eu não mexi em nada. Tá? Aqui eu fiz uma pequena mudança, né? Agora eu estou usando a variável volta para iniciar o freio, para iniciar a frenagem do motor, ok? E estou usando ela também para desligar o motor. Esse desligamento aqui era feito lá dentro da interrupção, tá? No exemplo anterior. Agora eu estou desligando aqui dentro do meu loop infinito, ok? Estou mostrando a variável volta aqui direto. Não fiz questão de fazer aquela jogada, de apagar a centena, a dezena, né? Liguei ela direto aqui, só para facilitar e poupar um pouquinho de tempo. Bom, vamos lá, vamos em frente. Aqui não muda nada, vamos lá no Start, que é a tecla A. Agora, olha, é a variável volta quem recebe aquilo que eu digito no teclado. E aqui, ó, eu inicializei o meu timer. Como é que eu fiz isso? Ora, com 16 bits, o valor máximo do timer é esse aqui, ó, 65.535. Tá? Eu vou tirar desse valor total o 1440, que corresponde a uma volta no encoder, no eixo do encoder. Então, o que que sobra? Se eu pegar a calculadora aqui, ó, aqui no modo programador mesmo, tá? Vamos lá, se eu fizer 65.535 menos 1.440, o que que eu tenho lá? Eu tenho 64, vamos até botar aqui, né? 64095. 64095. É o resultado que eu tenho aqui. Isso em hexadecimal, ó, o valor é esse aqui, ó. Então, no timer 0 alto, no TMR0H, eu tenho o valor FA e no low eu tenho o 5F. Então, é desse jeito que eu inicializei. Tá? Então, o que, que vai acontecer? Quando eu disparar o meu motor, os pulsos vão começar a entrar. O timer 0 ele vai contar desse valor aqui, 64.095, em diante. A cada pulso ele vai sendo incrementado, até ele estourar. Quando ele estourar, ele volta a 0. Ok? Aqui eu uso a variável volta de novo para fazer a amostragem, né, no display. E aqui eu estou disparando o motor numa única direção. Tá? Para simplificar um pouco, para não complicar o código, porque, mais uma vez, isso aqui é um treinamento para quem está iniciando, né? É um treinamento a nível básico, se bem que já tem bastante coisa aqui avançada, né? Um pouco avançada, mas sempre utilizando uma forma de programação bem simples, o mais simples possível aqui que faça a coisa funcionar. Ok? Existem muitas formas de se programar, vocês sabem disso, né? E isso aqui podia estar altamente complexo. Podia estar com uma abstração aqui profunda e cheio de funções, cheio de classes para lá e para cá, e seria meio complicado para quem está iniciando. Então, é a forma mais fácil possível, a mais simples possível que eu encontrei foi essa aqui. Claro que, se pensar um pouquinho, deve haver formas mais simples ainda. Mas vamos lá, vamos continuar nesse ritmo aqui. Então, aqui eu estou disparando o motor direto numa posição só, numa direção só, tá? Só para demonstrar como a gente fez esse encoder funcionar no lugar do outro da mesma forma. Então, todas essas mudanças aqui eu fiz para que a gente pudesse ver ele funcionando. Então, aqui agora, ó, depois que eu pressionei o A, eu amostrei tudo, carreguei lá a minha variável volta, né, com o número de voltas que eu quero que o motor dê lá, que o encoder represente para a gente. E aqui, ó, eu liguei o timer. Não mudei mais nada, só botei esse bit aqui em 1 para ligar ele. Liguei ele, olha, disparei o motor num sentido qualquer lá, liguei o meu dot cycle em 70% e inicializei o PWM. Nesse momento o motor começa a girar. Cada vez que ele contar 1440 pulsos, quer dizer, cada vez que o encoder der uma volta, ele entra aqui e decrementa aquela variável.
Vamos dizer que eu tenha colocado 10, como foi o caso que eu mostrei lá para vocês. Então, assim que eu disparei o motor, ele deu uma volta, ele entra aqui, ó. Agora a minha variável volta é 8. Saiu, reinicializou o timer e saiu. Deu mais uma volta, agora ela é 8, né? Era 9, agora é 8. Deu mais uma volta, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, até que quando ela chegar a 0, eu vou detectar isso aqui, ó, vou parar o motor. Tá? E quando ela for menor do que 5, eu vou reduzir a velocidade do motor. Eu vou reduzir isso aqui para 30%. Tá? Para a gente poder ver o que acontece lá. Vou compilar. Vou gravar o código lá na plaquinha. Esse aqui agora, tá? Ó, produção 2. Vou gravar. Ele gravou, então agora nós vamos lá colocar a câmera no lugar de novo. Tá aqui a nossa câmera. Vamos ver o que acontece lá. Vamos lá. Estou aqui, vou fazer a programação. Vou programar os mesmos 10 pulsos. Deixa eu posicionar aqui, né, para ficar direitinho. E vou dar o start. Ó, agora ele não consegue girar até o fim. Ele parou faltando 2 lá. Ó. Então vou girar na mão. Ó. 1. Notem que agora ele vai parar no lugar exato. 0. Olha lá, a marquinha está coincidindo com o furo certinho. Ok? Por quê? Porque eu diminuí a inércia, né? Eu estou tocando ele na mão aqui, bem lento. Eu diminuí bastante a inércia. Então eu consigo parar o motor no lugar. É o que precisa ser feito num sistema que vai funcionar ao vivo no campo. Né? Vocês precisam prevenir que na hora de parar o motor vai ter um sistema de frenagem eficiente e até mesmo um freio eletromagnético, se for o caso, para poder parar ele no lugar exato. Tá certo? Vamos programar agora ele para 20 pulsos. Vamos entrar aqui, ó, 0, 2, 0 e vou dar o start novamente. Novamente, ó. Ele parou ali, faltou um pedacinho. Pronto, parou no lugar certo. Ok? Eu acho que se eu colocar ali, em vez de 30, 32, vamos experimentar colocar 32 na frenagem e ver se ele vai parar no lugar correto. Vamos lá, deixa eu fechar aqui a câmera de novo. Vamos ver aqui. Vou colocar aqui 32, porque o impulso que eu estou dando lá com a mão é muito pequenininho. Vamos colocar 32 para ver se ele consegue, né? Só para ilustrar. Não é dizer que é o correto, não. Só para a gente ilustrar, para ver aqui esse conceito de frenagem do motor funcionando direitinho. Deixa eu ver aqui. Ó. Carreguei, vamos lá. Carregou, né? Então vamos colocar a câmera lá de novo. E vamos lá ver o que acontece. Bom, vamos lá. Opa. Vamos programar de novo aqui. Deixa eu botar na posição, tá certinho, tá? 20 pulsos. Start. Olha, parou um pouquinho, parou aqui, ó. Um pouquinho mais além do que deveria parar. Ele deveria parar em cima do furinho aqui, mas ele parou aqui, aproximadamente. Um pouquinho só a mais. Bom, gente, é isso. Então, esses dois conceitos são muito importantes. Você pode tomar isso aí como base, vocês podem tomar como base, aperfeiçoar, bolar o sistema de freio de vocês. Né? Lembre-se do que eu falei, você colocando um redutor na saída do motor, reduzindo um pouco a rotação dele, mas aí eu perco, né, velocidade no elemento final. Depende de como você faz isso aí. Você pode reduzir um pouquinho o motor para ele ganhar um pouco de frenagem na hora de parar e ao mesmo tempo você pode aumentar a rotação dele, você pode ter um motor com RPM um pouco maior para compensar essa perda. De maneira que no final você não tenha grandes perdas significativas no movimento do elemento final. E mais você vai ter um
um ganho excelente de capacidade de frenagem, porque você colocou carga mais pesada um pouco no motor e quando você reduzir a rotação dele, ele vai frear mais facilmente. Ele vai ter condições de parar no local com mais facilidade, com mais precisão. E se mesmo assim ainda não for possível, você deve colocar uma frenagem eletromagnética ou um outro tipo de freio qualquer, para quê? Na hora em que você for desligar o motor, você primeiro freia ele, depois você desliga. Ou você desliga e freia. Né? O acoplamento do freio vai entrar e vai segurar ele na posição praticamente no mesmo tempo em que você desliga. Pouquinho depois. Né? Mas esse pouquinho depois tem que ser bem pouquinho para que ele não passe do lugar. Tá certo? Então, são coisas mecânicas que precisam ser muito bem avaliadas. Por enquanto é isso, vamos aperfeiçoando. Enquanto eu não consigo montar um outro sistema, eu acho que eu vou conseguir essa semana um fuso, um eixo com um fuso circulando ali dentro dele. Né? E aí eu monto uma outra mecânica aqui com esse mesmo encoder, por exemplo, para a gente ver um fuso realmente se mexer lá dentro, para lá e para cá. Vou botar uma régua do lado para a gente poder ver ele marcando lá o quanto ele está andando. Tá? Mas eu ainda não tenho certeza se eu vou conseguir. Eu conseguindo isso, eu anuncio para vocês e começo a montagem aqui para a gente mais à frente ver isso aí funcionando melhor. Essa é uma aplicação muito importante, ela é usada em muitos dispositivos por aí, em muitos equipamentos. Entender como isso funciona pode dar uma vantagem boa para vocês. Por enquanto, mais uma vez, muito obrigado e até a próxima.